Arquétipo da águia. É preciso ter a ousadia da águia que voa sem medo e mesmo sem destino, nada teme. O arquétipo da águia universalmente representa nobreza, majestade, liberdade, agilidade. Considerada a rainha das aves, sempre está associada com os estados mais elevados da consciência humana. Arquétipo da águia. Sem dúvida, a águia é uma ave poderosa, que inspira muitos mitos e lendas. Em suma, ela é o símbolo dos empresários e na grande maioria das religiões é a ave preferida de todos os deuses supremos. Mesmo elas estando no topo da cadeia alimentar, ou seja, não existindo predador para elas, precisam trabalhar incansavelmente para sobreviver e dar continuidade à preservação da espécie. O que faz da águia ser a soberana do céu? Em primeiro lugar, elas são mestres em sobrevivência. Em seguida, nos tempos difíceis, elas mudam suas estratégias para caçar e comer. Elas não são apenas diversificadas e ágeis, mas também é um pássaro que tem uma ótima visão. Isto é, elas aguçam a visão em terrenos inóspitos para poder achar oportunidades de alimentos. Em segundo lugar, para poderem caçar, elas sempre fazem a manutenção das penas. Não só isso, as águias também têm uma poderosa visão binocular, e isso lhe dá a capacidade de uma incrível percepção de profundidade das coisas. No momento em que estão caçando, quando atacam seu alvo, agarram suas vítimas com suas poderosas garras, devorando a presa com seus bicos afiados como uma espada cortante. Todas as águias constroem seus enormes ninhos em lugares altos e elas o aumentam a cada ano. Casais de águias vivem juntos durante 20 anos ou a vida toda, e se comunicam o tempo inteiro entre elas, desse modo a família fortalece os laços. Não é à toa que todos dizem que águia voa com águia. O acasalamento é um jogo de equilíbrio que requer paciência e confiança de ambas as partes. E nesse meio tempo procriam de ano em ano, trabalhando em equipe na manutenção do ninho e no cuidado com os filhotes. Apesar de trabalharem em equipe, a águia macho é o maior provedor da família. Em terceiro lugar, elas são meticulosas e organizadas. O ninho recebe atenção constante, isto é, são dedicadas ao cuidado dos filhotes. Trabalham duro para trazer os alimentos aos seus filhotes, que geralmente são 2 por ninhada. Por outro lado, percebe-se também que apenas um filhote recebe a maior parte da comida. Por consequência, o mais fraco definhará. Arquétipo da águia tem a visão de águia. Quando você ativa o arquétipo da águia, você é capacitado a ser corajoso para poder atingir o status mais alto, tornando-se mais do que você acredita ser capaz. Olhe para as coisas com uma perspectiva nova e mais elevada, seja paciente com o presente. Saiba que o futuro tem possibilidades que talvez você ainda não consiga ver, mas não tenha medo de alçar voo. O lado sombra do arquétipo da águia, ou seu aspecto negativo, está associado a orgulho, opressão e crueldade. Nesse sentido, o favoritismo dos filhos é cruel. Em contrapartida, o empenho dos pais garantirá a um deles um futuro de sucesso. Elas podem ser boas lutadoras, mas a natureza só permitirá que as mais fortes sobrevivam. As águias são pais que incentivam seus filhotes negando comida a eles, com a intenção de frustrar seus filhos para que eles descubram seu próprio mundo e desenvolvam suas próprias virtudes e capacidades. No entanto, os filhotes ainda são supervisionados pelos pais por umas 3 semanas após a saída do ninho. Este é o tempo suficiente para praticar, terem seus erros e acertos, já que após esse período, a sobrevivência dependerá única e exclusivamente dele. Arquétipo da águia. Após isso, o recado é bem claro que está na hora de deixar o ninho para que se tornem adultas preparadas para a vida. Por outro lado, elas têm uma capacidade muito grande de enfrentar o desconforto até chegar aos objetivos. A estação do inverno é uma época difícil para todos os animais. É um período em que todos são testados pelos elementos da natureza. Muitos animais migram para escapar do frio intenso, algumas águias fazem o mesmo. E nesse momento crítico, elas enxergam oportunidades no meio da dificuldade. Imitando o comportamento de outras águias adultas, elas vão aprendendo a se virar em momentos difíceis. Essa tentativa a faz descobrir tesouros inesperados. Capacidade de superação. Por causa do inverno, há uma intolerância grande entre elas e o ambiente se torna bem competitivo. Em meio à concorrência, a águia tenta melhorar suas habilidades, pois entende que é cada um por si. Mesmo nesses ambientes hostis, elas são ferozes umas com as outras, porém não se acanham mesmo sendo menores que o oponente, visto que sabem competir com garra. Elas preservam o bico para comer e lutam com as garras, e com muita ferocidade. Algumas águias se reúnem com outras em um determinado local e ficam juntas durante uns 5 anos logo que deixam o ninho. Outras preferem ficar longe do local de nascimento e, criando coragem, elas voam para ganhar o mundo. Sua grande busca as leva para lugares altos, escolhendo geralmente os melhores locais para ficar. Todas as águias são solitárias e na maior parte do tempo ficam apenas com parceiro e filhotes. A águia sempre salva a si mesma. Ela é a grande heroína da sua própria vida, porque ela é o símbolo de visão, liderança e independência. Em resumo, força, adaptabilidade e determinação as fazem se tornarem as rainhas do céu. Como ativar o arquétipo da águia? Tenha foco, visão ampla das situações e esteja atento. Olhe para as situações com profundidade. Tenha espírito de luta e não ceda à circunstância. Tenha coragem e não se deixe afugentar. Seja adaptável. Tenha visão aguda. Use técnicas para chegar onde você quer. Aperfeiçoe seus conhecimentos e técnicas. Seja seu próprio salvador, não tenha pena de si mesmo, pelo contrário, admire-se. Aperfeiçoe suas habilidades. Tenha pensamentos elevados. Tenha ousadia e não perca a oportunidade de deixar a sua impressão. Se preciso for, se imponha para garantir seu futuro.